Fala galera, beleza? Que dia feliz hoje, hein? Segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. E cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo pelo que Deus está fazendo nos dias atuais, mas especificamente falando pelo que está acontecendo lá em Asbury, em Kentucky, Estados Unidos. Está acontecendo um avivamento em Asbury, mais especificamente na capela desta universidade, que tem esse nome em homenagem a Francis Asbury, que foi um missionário norte-americano que difundiu o metodismo no leste dos Estados Unidos. Então a universidade leva esse nome em homenagem ao missionário. E cara, está acontecendo um avivamento em Asbury. E tá todo mundo falando disso. Né? Se você abrir aí as suas redes sociais, a internet, você vai ver que praticamente todas as lideranças evangélicas do nosso país e do mundo estão falando sobre este avivamento em Asbury. E o que acontece? O que está ocorrendo lá? Eu publiquei sobre essa maravilha que Deus está operando ontem no meu Instagram. E olha só, desde a quarta-feira passada, dia 8 do 2, né, 8 de fevereiro, centenas de estudantes da Asbury University em Wilmore, Kentucky, Estados Unidos, estão reunidos em oração ininterrupta, que já dura mais de 100 horas. O movimento aconteceu de forma espontânea, como foi há 53 anos. O que acontece? Em 1970, né, em 1970, ocorreu também um avivamento nesse mesmo local. Alunos dessa universidade se reuniram na capela da universidade e começaram a cultuar o Senhor. E um culto que tinha hora para terminar, simplesmente não terminou. Né? Parece que eles deram ali um intervalo, só que no período noturno, a capela encheu novamente e ali eles ficaram adorando o Senhor e isso marcou a vida de muita gente, cara. E nesse mesmo lugar, agora, mano, em 2023, está acontecendo agora. Eu falo no dia 13 do 2, mas desde o dia 8 está ocorrendo esse avivamento lá em Asbury. O movimento aconteceu de forma espontânea, como eu li aqui. Os alunos iniciaram o culto pela manhã e não pararam até o momento. Olha só, cara, que doideira, mano. Olha só esse testemunho aqui de uma pessoa que está lá, né, que foi lá no local do avivamento. Relato dessa testemunha. Eu estava com medo de chegar a Asbury e porque estava com medo de que fosse uma perda de tempo. Então o cara está falando aqui que ele estava receoso de ir lá e, tipo assim, tomar um balde de água fria, entende? Estou tão feliz por estar errado. Em primeiro lugar, esta não é a Toronto ou a Brownsville dos anos 90. Não há chofar ou pó de ouro e penas de anjo. Não há túneis de fogo, cajados de Gandalf ou embriaguez no espírito. A presença de Deus é tão gentil, reconfortante, calorosa e, ainda assim, revigorante e fortalecedora. Ou seja, essa testemunha aqui está relatando que não há assim sinais e maravilhas do tipo penas de anjo e pó de ouro. Assim, para deixar claro a minha visão, eu creio muito, cara, nesses tipos de sinais e maravilhas. Eu creio muito que Deus pode sim colocar como evidência sobrenatural penas de anjo e pó de ouro. Inclusive, eu li um texto no Instagram do Gabriel Cantarino, que é da Igreja One, falando justamente que na semana passada, cara, ele estava em Curitiba e
ocorreu ali manifestações de penas de anjo, entende? E ele relatou nesse mesmo post no seu Instagram que ele já teve experiências de pó de ouro. Ele falou que ficou com pó de ouro nas suas mãos. Ele lavava as mãos e não saía o pó tal, e ficou durante dias aquele pó de ouro lá. Então, eu creio muito nisso. Há alguns anos atrás, na Bethel Church, teve a famosa Golden Dust, né? A nuvem de ouro, durante um culto da Bethel. Então, assim, eu creio muito, cara, em pó de ouro, em penas de anjo e esses tipos de evidências sobrenaturais. Mas essa testemunha está relatando que, especificamente neste avivamento lá em Esbury, não está tendo nada disso. Mas, assim, apenas, né, apenas, entre aspas, uma manifestação gloriosa da presença de Deus. O que isso quer dizer? Cara, eu creio, como eu falei, eu creio, pó de ouro, penas de anjo, ok, mas não é regra. Não é regra, tipo assim, para saber se é avivamento ou não, tem que ter pó de ouro, tem que ter penas de anjo. Não. A gente não pode pegar algo e transformar em doutrina, e transformar em regra. Não. Avivamento pode acontecer exatamente como está acontecendo aqui nesse relato de Esbury. Simplesmente a presença gloriosa do Senhor. Tá? Aí continua aqui o relato da testemunha. Brinquei que queria deitar e tirar uma soneca. Correr, chorar e rir. Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, cara, é típico quando a presença de Deus se manifesta, de você ter um mix de emoções. Eu já senti isso, né? Assim, parece que você está caminhando entre as nuvens. Eu lembro, em 2021, eu tive ali uma visitação do Espírito Santo novamente, né, na minha vida, durante um culto da minha igreja local. E, cara, quando o Espírito Santo veio até mim, eu deitei no chão e comecei a chorar copiosamente. E eu nem queria levantar dali, sabe? Eu nem queria sair da igreja, mas eu fui porque o culto acabou. E eu fui para casa, cara, assim, como se eu estivesse caminhando entre as nuvens, sabe? E isso foi sábado à noite. E no domingo de manhã eu preguei, sabe? E, cara, assim, era nítido que não era eu pregando, era Deus usando a minha boca para poder pregar. A ponto de irmãos que estavam assistindo o culto e a minha pregação, né, consequentemente, falarem para mim: nossa, Pedro, a unção de Deus está visível na sua vida. Por quê? Por causa dessa visitação que eu tive por parte do Espírito Santo. Então, assim, eu sei como é que é isso, esse mix de emoções, né? Aí continua o relato. Nós, eu e minha esposa, adoramos por 6 horas seguidas e parecia que apenas 15 minutos se passaram, como se o tempo desacelerasse ou parasse neste mover de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia e um dia é como se fosse 1000 anos. Por quê? Porque Deus vive no Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade, né? É o tempo da eternidade, né? Parece contraditório, mas são os termos que nós temos para expressar conceitos celestiais, né? Então, na limitação do nosso vocabulário humano, nós, né, fazemos termos para descrever realidades muito superiores. Então, Kairos é o tempo que Deus vive, é o tempo da eternidade, e nós vivemos no Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo do relógio, do calendário, enfim. Quando Deus se manifesta, cara, realmente parece que o tempo para, né? Igual o sol parou, lá naquele contexto de Josué. E, sabe, não tem às vezes culto arrastado, isso em qualquer igreja, tá, gente? Né? Qualquer igreja, de qualquer tipo, de qualquer tempo. Quando os homens tentam fazer as coisas pela força do braço, aí o culto fica arrastado. Aí 1 hora de culto parece que é um dia, né? Agora, quando Deus está no negócio, é o inverso, né? 6 horas de adoração parece que são 15 minutos. E é isso que está acontecendo em Esbury. Eu vou abrir aqui um outro relato sobre o que está ocorrendo lá, porque, cara, isso aqui é maravilhoso, mano. Não é à toa, tá? Não é à toa que isso está acontecendo. Na minha visão é o seguinte: Deus
está operando este avivamento em Esbury para mostrar para a nossa geração que o que nós lemos na história sobre avivamento, o que nós ouvimos falar sobre avivamento é real, não é conto de fadas, não é história para boi dormir, não, é real. Então, na minha visão, Deus está operando lá em Esbury, nos Estados Unidos, para mostrar para nós, para a presente era, para nossa geração, que avivamento é real. Tá? Eu abri aqui no Instagram do Marcondes Soares, que é assim, uma autoridade quando se fala nessa questão do fogo de Deus, né? Ele colocou assim diversos relatos sobre o que está acontecendo lá. Outro dado. Não é apenas um avivamento wesleyano ou metodista, porque, como eu falei, essa universidade é de cunho metodista ou wesleyano. Mas não, esse avivamento que está ocorrendo lá não é apenas um avivamento wesleyano ou metodista. Das 10 pessoas que conheci hoje, diz um testemunho aqui, 2 eram pastores batistas, 1 era sacerdote anglicano e 3 eram presbiterianos. Eles estavam todos orando e adorando juntos. É típico do avivamento que o avivamento não carregue uma placa, uma denominação, não. O avivamento é interdenominacional. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, ó, avivamento da Rua Azusa. Você não tem ali uma placa de igreja. Quem operou o avivamento da Rua Azusa foi a igreja batista, ou a presbiteriana, ou a metodista. Não. Você foca no agir de Deus, você foca na igreja de Cristo. Né? Então, avivamento não tem cunho assim, denominacional. Né? E é o que está acontecendo também em Esbury. Deixa eu achar um outro relato aqui. Outro dado importante. Foi algo espontâneo, tá? Os alunos se reuniram lá na quarta-feira, dia 8, para cultuar a Deus, né? Como de costume, e aquilo virou um avivamento. Eles estão lá há mais de 100 horas adorando, né? E pessoas, né, que não alunos, começaram a chegar lá para ver o que estava acontecendo, para experimentar a presença de Deus. Ou seja, avivamento não é marcado no calendário. Vamos viver um avivamento no culto do dia tal. Não existe isso. Avivamento é espontâneo. É espontâneo porque é uma ação que parte de Deus, né, e não de homens. Deus rasga os céus e derrama sobre nós o avivamento. Assim como aconteceu em Atos 2. A Bíblia fala que de repente o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. De repente, inesperadamente, conforme a tradução. Ou seja, não é algo marcado no calendário, não. E é o que está acontecendo em Esbury também. Tá? Eu quero achar um outro relato aqui. Tem muitos, cara, tem muito. Tá todo mundo falando sobre isso. Todo mundo tá falando sobre isso. Todo mundo, cara. O Marcondes, inclusive, ele fala o seguinte. E se acabasse amanhã esse avivamento de Esbury? Ele fala o seguinte, né? Se o Esbury Revival acabar amanhã, eu não tenho nenhum desapontamento ou crença que não era do Senhor. Aí ele vai falando, né? Que tem tipos de teologia, que o avivamento tem que ser algo permanente, né? E ele não abraça esse tipo de teologia. Avivamento, para mim, eu também não, né? Para mim, avivamento tem que ser, para ser avivamento tem que ser um ano inteiro. Para mim, não existe isso. Avivamento, para mim, é extraordinário e não da vida ordinária da igreja. Para mim também. Renovação, para mim, é da vida ordinária. Mas avivamento, para mim, são ações soberanas de Deus, extraordinárias. Isso aqui é muito pertinente porque muitos confundem renovação com avivamento. Senhor, opera um avivamento sobre a igreja, né, no sentido de, renova, né, desperta assim, a igreja. Mas, cara, não, o avivamento é uma bomba do reino de Deus, entende? O
O avivamento, a imprensa vai correr atrás para saber o que está acontecendo. E esse avivamento de Asbury já foi noticiado na imprensa, tá? A imprensa vai correr atrás para saber o que está rolando. Por exemplo, País de Gales. As delegacias fecharam no avivamento de 1904, no País de Gales, liderado por Evan Roberts. Tá? As delegacias fecharam, porque não havia criminalidade para ser resolvida. Né? Tamanha era a glória de Deus naquele país. A Rua Azusa, cara, tinha gente que passava no quarteirão e caía no chão, tamanha era a glória de Deus. Ou seja, é uma coisa extraordinária. Né? Não é uma coisa assim, renovação. Renovação é uma coisa que tem que ser buscada todos os dias. Renovação é algo da vida ordinária da igreja. Avivamento, meu amigo, é uma bomba do reino. É extraordinário, né? Assim como na nossa vida individual recebemos infusões de graça extraordinária do Senhor para avanços na santificação, após a experiência o que fica são as graças não sentidas com efeitos santificadores e aceleração da missão, assim no coletivo. Então ele está explicando aqui, né, fazendo um paralelo de avivamento, né, com essa questão de graça extraordinária. Enfim, o que se mede são os frutos e não a continuidade da reunião. Por exemplo, centenas de milhares de pessoas se converteram diretamente influenciadas pelo avivamento da Rua Azusa. Ou seja, os frutos. Né? Olha os frutos aí. Então o que se mede são os frutos, não a continuidade. Né? Para ser um avivamento tem que acontecer durante 500 dias seguidos. Não, não é esse o critério. Tá? Nenhuma pessoa ou comunidade aguenta ficar em estado estático permanente. Ou seja, avivamento, cara, é uma coisa assim, como eu falei, é um mover extraordinário. Depois acaba, depois tem um fim. Mas o que aconteceu naquela janela, naquele período, é algo que fica para sempre. A história relata para sempre, né? Então, assim, cara, são muitos relatos, né, do que está ocorrendo ali, né, em Asbury, né, nesse exato momento, enquanto nós conversamos aqui, está acontecendo o avivamento lá. E como eu falei, né, na minha visão é o seguinte, cara, um dos aspectos de Deus estar fazendo isso agora mesmo, é para Ele mostrar para a nossa geração que o que nós lemos sobre avivamento na história não é conto de fadas, não é historinha para boi dormir. É real e nós podemos viver hoje, na nossa geração. Olha só, eu recomendo demais esse livro aqui, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Tá? E olha o que ele fala aqui na página 94. Vivemos dias em que o espírito tem sido reprimido ou relegado a segundo plano, até mesmo nos círculos fundamentalistas. Precisamos declarar que queremos ver cumprida a escritura de Joel 2. Pode ser que até clamemos, derrama teu espírito sobre toda a carne, Senhor. Então olha só, foco nisso aqui. Precisamos declarar que queremos ver cumprida a escritura de Joel 2. É como diz aquela música, né, do Davi Fernandes. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Então é isso, cara. Nós temos que clamar a Deus para Ele cumprir Joel 2 na nossa vida. Né? Nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos, cara, desejar entrar na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Entrar na galeria dos heróis da fé da história, conforme esse livro aqui do Orlando Boyer. Mas para que você quer entrar na galeria dos heróis da fé? Porque através do meu testemunho eu quero glorificar o nome de Deus. Né? Inclusive o Ravenhill, ele fala aqui no seu livro sobre essa questão da galeria dos heróis da fé. Olha só o que ele fala aqui, cara.
valorizando o que está descrito. Olha só, página 67. Acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele, incluindo nomes como o de Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, George Miller, Rees Howells e outros que, pela fé, realizaram grandes feitos. Ou seja, você deseja entrar na galeria dos heróis da fé? Eu desejo. Porque eu desejo glorificar a Deus através da minha vida. E eu finalizo dizendo, há anos nós oramos por avivamento em Juiz de Fora. Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, é a minha cidade, é a cidade onde eu vivo. Aqui está a bandeira de Juiz de Fora, ó. Vou mostrar para vocês, é linda, né, cara? É linda, né? Bandeira de Juiz de Fora. E há anos nós oramos por avivamento em Juiz de Fora. Há anos, cara, há anos. E há semanas eu estou orando por avivamento todos os dias. Há semanas eu e meus irmãos da igreja a qual eu congrego, a primeira igreja batista de Juiz de Fora, estamos nos reunindo para orar especificamente em prol de avivamento em Juiz de Fora, tá? Porque há muitas profecias que declaram que Juiz de Fora será o berço de um avivamento que irá se espalhar por todo o Brasil. Então nós queremos viver essas profecias, nós queremos viver avivamento em Juiz de Fora. Então nós estamos orando em prol deste avivamento há semanas, cara. E eu gostaria até de citar uma lei para vocês aqui. Olha só. Como eu disse, né, há diversas profecias que apontam que Juiz de Fora será celeiro de avivamento. Dentre elas, existe uma lei, que é a lei número 10771, lei número 10.771, de 2 de julho de 2004, cujo artigo 1º declara o seguinte: Juiz de Fora passa a ser considerada a capital do avivamento no Brasil. Essa lei, de número 10.771, de 2 de julho de 2004, declara no seu artigo 1º que Juiz de Fora passa a ser considerada a capital do avivamento no Brasil. O autor dessa lei foi o vereador Barbosa Júnior. Então essa é uma das profecias que estão sobre Juiz de Fora, tá? E nós queremos viver este avivamento aqui em Juiz de Fora. E para mim, cara, ver que está acontecendo esse avivamento em Esbury, agora mesmo, é mais um sinal de Deus de que o avivamento de Juiz de Fora está chegando. E se o avivamento de Juiz de Fora está chegando, consequentemente, o avivamento do Brasil também está chegando. Porque Juiz de Fora não é apenas um centro geopolítico. Juiz de Fora é também um centro espiritual. Então, Juiz de Fora será o berço deste avivamento que irá se espalhar pelo Brasil. Ontem, no domingo, né? Na verdade foi meio na virada, né, de ontem para hoje, do dia 12/2 para hoje, dia 13/2. O Kansas City Chiefs foi o campeão do Super Bowl, né? E havia aquela profecia antiga, né, do Bob Jones, de que quando o Kansas City Chiefs fosse campeão do Super Bowl, isso seria um sinal profético da parte de Deus de que o avivamento estaria próximo. O Kansas City Chiefs ganhou o Super Bowl em 2020, né? Foi o segundo Super Bowl da história do Kansas City Chiefs, e isso após um hiato de décadas, tá? Então, em 2020, a igreja já ficou atenta, né? De que a partir daquele momento o avivamento estaria chegando. Mas, cara, para mim, ontem, o Kansas City Chiefs ter ganhado novamente o Super Bowl foi mais um sinal profético de Deus de que o avivamento estaria chegando. Estaria chegando não, estaria assim, mais próximo do que nunca, né? Se fosse mensurar em tempo, né,
Estamos nos segundos finais para esse avivamento chegar, né? Então, assim, se em 2020 foi um sinal de que o avivamento estaria chegando, né? Ontem, o Kansas City Chiefs ter ganhado o Super Bowl ontem novamente foi um sinal de que o avivamento está, assim, a segundos de acontecer, né? Não é à toa que está acontecendo este avivamento lá em Asbury, né, nos Estados Unidos. Tá? Então é isso, cara. Que isso nos leve a orar, a clamar por avivamento em Juiz de Fora, no Brasil, tá? Porque nós estamos sim nos últimos dias e nós sabemos que ainda está para acontecer Joel 2, nós sabemos que ainda está para acontecer o grande avivamento, o último e grande avivamento, né? Então que nós possamos compreender, discernir espiritualmente esse avivamento de Asbury como um sinal de Deus para nós, de que algo maior ainda está para acontecer. Amém? Vamos orar em prol de avivamento, como nós estamos orando em prol de avivamento aqui em Juiz de Fora, tá? E é isso, cara, vamos orar. Igreja do Senhor, se prepare porque o avivamento está chegando.